Olá, amigos. Que a paz, que essa luz maravilhosa, a alegria, o bom ânimo invada nesses instantes todos os lares da terra, todos os corações, e que vocês que nos acompanham nos trabalhos da SECA sejam bem-vindos em mais esse encontro. É um encontro muito especial. A cada novo encontro é uma nova oportunidade de desabrocharmos, de aprendermos a nos conhecer melhor, a nos aprofundarmos um pouco mais nessa essência de vibrações e energias poderosas que nós, enquanto espíritos, possuímos. E nesses instantes, o meu coração só trabalha com a gratidão a Deus, com a gratidão aos amigos, com a gratidão à vida, por tantas benditas oportunidades. Muitas vezes não entendemos as oportunidades quando nos chegam em forma de tribulações, de dor, e acabamos muitas vezes a ficarmos angustiados. E são nesses momentos que a dor chega até nós, ou essas atribulações, esses desencantos, que nós devemos nos lembrar das boas passagens, dos momentos alegres, saudáveis que passamos, e são esses momentos que nos fortalecerão, são esses momentos a estrutura sólida que nos favorece no momento da dor. E justamente quando chegam essas dores, lembramos mais ainda que somos filhos de Deus e não somos desamparados, não estamos desamparados, não estamos sozinhos. Temos o nosso Pai Celestial, temos aí o nosso Mestre Jesus, com todos esses benfeitores que só aguardam o momento que nós buscamos a eles com confiança, com muita verdade do nosso coração, e a porta se abre. Nós abrimos essa porta de passagem para que o Cristo alcance os nossos corações e nos derrame essas bênçãos de verdades, de confiança, de energia poderosa. Como que fazemos isso? Nos momentos de prece, como já falamos aqui em outras reuniões, outros encontros, o poder da prece verdadeira. Todos nós vivemos no mundo de encarnados, nos pegamos muitas vezes infelizes, em dúvida com relação à verdade, ao que é realmente a felicidade, o que é estar feliz, o que é estar em paz, o que é essa paz que o Evangelho do Cristo nos coloca e que nós buscamos. Nós buscamos, mas digamos que 90% das vezes que buscamos essa felicidade nas coisas do mundo material. E chega o momento de nossas vidas, na encarnação terrena, que essa felicidade causada pelas coisas da terra, elas já não nos alimentam mais, elas já não significam mais para nós o que significava antes. Então, nesse momento é que
vem todo um despertar. Digamos que uma sabedoria divina é despertada em nós. E no momento da prece, quando nos fechamos no nosso mundo interior, sintonizando a nossa rádio de filhos de Deus, com sinceridade, com verdade, com a pureza da essência dessa criação divina, do nosso ser, daquela célula base de todo o nosso organismo espiritual, porque a célula base do nosso ser não é a célula base, tronco do nosso corpo físico, mas a essência, o etéreo da criação, né? Então, quando nós nos despertamos para essa essência, no momento de oração, no momento de prece, onde o nosso coração ali, essa retidão, nessa busca com o divino, nós nos encontramos. O nosso introspectivo faz com que adentremos a nossa morada verdadeira. E como já dizia Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas, elas não precisam com que nós deixemos o corpo de carne para alcançarmos. Não, ela começa aqui no plano físico, é a nossa morada mental, de acordo com a prece que nós fazemos, né? E nós estamos ali amedrontados, encurralados nas nossas angústias, nas tempestades que nos cercam. Então, a nossa morada mental, a nossa morada emocional, a nossa morada espiritual nesse momento é dessa desordem, é dessa agitação. Assim que nós começamos a fazer essa prece, verdadeiramente, segurando firmes nas mãos do Pai, nas mãos do Cristo, nosso guia, nosso protetor, a verdade, a nossa morada, ela vai se acalmando, ou seja, o nosso coração vai se acalmando. E nessa calma, nós mudamos de lugar. É como se nós mudássemos de moradia. Porque toda a nossa agitação, eu posso estar com tudo repleto materialmente aqui. Mas se a minha morada mental, a minha morada espiritual alimenta essas agitações, essas tempestades que a todo momento aqui na Terra nós temos, então a minha morada ela fica sempre turva. E a partir do momento que eu vou me entregando a essa prece, a essa sintonia, ao Pai da vida, a Jesus, que é o nosso guia, o nosso protetor, é o nosso exemplo maior, é o nosso mestre. A partir desse momento, o meu coração vai se acalmando e nós sentimos na fibra corpórea, em todas as nossas células, quando nós estamos nos acalmando,
uma coisa boa, o nosso coração para de palpitar, né? Aquele descontrole, e vai tornando as batidas equilibradas. E assim o nosso cérebro, a nossa circulação, tudo, isso corpóreo. Imaginem esse bem espiritual, né? Imaginem a transformação que se dá no nosso corpo. E todos nós estamos caminhando, todos nós estamos seguindo, nós somos seguidores dos passos de Jesus. Somos conhecedores já desse evangelho bendito, dessa paz que o evangelho nos proporciona. Só precisamos nos esforçar mais um pouquinho. E isso é um treino introspectivo, individual, detalhado de cada um de nós. Então já nos reconhecemos como espíritos, né? Já reconhecemos-nos como filhos do Pai Criador. Ouvimos, desde muito, somos criados à imagem e semelhança. Não lá do barro, do sopro, tirou a costela de um, colocou no outro. Não isso, né? Somos além de tudo isso. Então, olha a nossa base. Que base firme, sólida que nós já temos. Então, hoje, encerrando esse capítulo do Evangelho, Pedi e obtereis, nós vamos falar um pouquinho dessa mensagem que o Santo Agostinho, quando já desencarnado, né, em 1861, em Paris, ele deixa essa mensagem, ele envia essa mensagem. Porque no fundo, todos nós somos um pouquinho desse Agostinho de Hipona, né? Antes de se tornar esse grande mestre da resignação, a curiosidade, a infelicidade dos prazeres da terra após décadas da encarnação dele aqui na terra, onde ele buscava apenas os prazeres mundanos, porque para ele a vida era isso. Só que chegou um momento, assim como nós, em alguns momentos, nos questionamos, mas por que tudo isso? A vida é além, né? Então, Santo Agostinho, ele retratou tudo isso da vivência dele, e no momento que ele sentia-se desamparado por todas as filosofias que ele buscava, entre o bem e o mal, o não acreditar, o não confiar, a mãe dele vibrava em preces. Mônica de Hipona, hoje conhecida Santa Mônica, né? Então, Santo Agostinho descobriu a necessidade da verdadeira vida, do verdadeiro sentido. E quando ele descobriu tudo isso, ele deu um salto na vida dele. Ele conseguiu unir aquelas passagens do Cristo. Não que ele conheceu Cristo, porque ele nasceu 300 e poucos anos, né, depois. Então, assim, mas ele conseguiu unir tudo aquilo que ele ouvia com o conhecimento filosófico que ele já tinha. Ele foi além. Ele foi muito além, o sentimento. Aí ele ouviu o sentimento, porque falar com Deus é isso, é sentimento, não é uma técnica, não existe uma metodologia científica, mas sim a metodologia do sentimento, porque nós somos o sentimento. Então, Santo Agostinho descobriu o que é o ser.
ele transformou toda a vida dele, né? Ele passou a ser esse servidor do Cristo, um estudioso das obras de Paulo de Tarso, um estudioso de sentimentos humanos. Então a prece, quando nós fazemos com essa confiança, meus amigos, tenhamos essa certeza que ela nos traz o resultado. Talvez não aquele resultado mundano que nós desejamos, mas o nosso coração, as nossas fibras corpóreas, mentais, elas se fortalecem e dá aquele novo ânimo. E como falamos, a prece silenciosa, ela não precisa ser ditada muitas palavras. É apenas o silenciar, o voltar para si, o se ligar novamente, abrir a nossa porta. Não tem um quadro de Jesus lá, batendo nas portas? Então, Jesus está à nossa porta. Basta nós abrirmos com sinceridade e Ele, já com todos esses benfeitores enviados do Pai, já adentrarão no nosso ser. Todas as nossas moradas interiores, elas vão se iluminar. E as luzes, os perfumes, os cantos mais lindos que jamais ouvidos na terra, nós ouviremos. De que forma que nós ouviremos e sentiremos tudo isso? Com a paz, com a tranquilidade, com a certeza que não estamos sozinhos, que Deus está conosco. E para encerrar esse capítulo, então eu vou ler essa aventura da prece. Se nós formos ficar falando, não terminamos nunca, né? Porque falar do Evangelho do Cristo, falar de Deus, falar dessa boa-aventurança, da boa nova, da doutrina que nos esclarece, falar dos amigos que nos acolhem, nós teremos muitas horas e o nosso tempo é curto, então eu preciso ficar me policiando aqui no reloginho. Então vamos lá. Ventura da Prece, Santo Agostinho, Paris, 1861. Vinde todos vós que desejais crer. Olha que interessante, vinde. Jesus nos colocava assim, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, todos que estão fatigados, desencantados, todos que estão sedentos. E Santo Agostinho começa, né? Vinde todos vós que desejais crer. Acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. Prece! Como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino, que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós o mistério se desfaz, porque Ele, o Pai, se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra, são as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria, então, marchais?
Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura, que vos impregna por todos os poros, tão viva e refrescante a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações, quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Então olha a profundidade. Já liberto do corpo físico, depois dos anos que ele passou aqui na Terra, porque Santo Agostinho descobriu o ser verdadeiro, essa verdadeira pureza do espírito, essa sintonia tão grandiosa com Deus, depois lá dos seus 30 anos. E ele desencarnou com 73, 75 anos, se não me falha a memória. Dos 30 e poucos aos 70 e poucos anos, foi o ano da alegria verdadeira, da felicidade verdadeira, porque ele encontrou o significado verdadeiro para a vida. Fazer o bem ao próximo. Só Jesus é essa fonte de alegria. Só Jesus é essa fonte de água, como ele diz. Quais são esses barulhos mundanos? Será que ele se referia ao rugir dos leões, ao tintilhar das moedas, as espadas? Não, ele se direcionava a ele próprio, ao barulho interior nosso, à agitação interior. Então, quando ele envia essa mensagem através de um médium, por meio de um médium, ele já livre do corpo físico, e ele tenta nos alertar. Acordem, meus irmãos, acordem, meus amigos. Vejam as futilidades que os deixam amedrontados, que os agitam tanto. Isso não tem importância. A importância da vida é a essência do espírito, é a leveza do ser. Pratiquemos esse evangelho do amor, confiemos no nosso Pai, confiemos nessa magnitude de perdão, porque a encarnação é o princípio do perdão de Deus a nós. Porque o nosso livre-arbítrio, né, nós cometemos muitos excessos. E o Pai já nos deu esse livre-arbítrio para que nós galguemos os nossos passos, sem aquela corrente nos prendendo e nos açoitando para nos direcionar para o caminho certo. Olha o exemplo da mãe de Agostinho. Ela já tinha essa cristandade. Ela tinha o cristianismo nas veias, nas atitudes, nessa benevolência com os corações próximos. Essa fé, essa fidelidade com o Pai. Mas ela jamais usou, pelo que nos relata os livros, jamais ela usou da força que obrigasse o seu filho a seguir o Cristo. Ela simplesmente se voltava para si, se conectava com Deus. Pai, orienta meu filho, permita que ele aproveite a oportunidade.
E como nós já falamos, só o fato dessa conexão, Pai, Ele já sabe das nossas aflições, Ele já sabe o que nós estamos ali rogando, pedindo a Ele. Porque Ele nos conhece, Ele é nosso Criador. Ele sabe quando os nossos ombros estão cansados, quando as nossas pernas se enfraquecem. Mas abramos a nossa porta, a porta do nosso ser mais sublime. E o Pai nos socorrerá. E assim, meus amigos, mais uma vez, agradeço. Agradeço por esse momento. Agradeço a vida. Agradeço aos amigos, a todos aqueles que caminham conosco aqui na Terra, na espiritualidade, estão aí. Vá em frente, tenha confiança, nos incentivando. Se tiverem oportunidade, leiam as mensagens, procurem entender, busquem nesses amigos que já se passaram um pouquinho mais dessa força que nos alimenta, que nos empurra para a frente e para o alto. Que Jesus, na infinita misericórdia, que Deus nosso Pai, esses amigos amorosos, abençoe sempre toda a humanidade, encarnados e desencarnados. Envolva, Senhor, todos que trabalham em nome do Cristo. Envolva todos aqueles que ainda não o conhecem. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.